Endomorfos. 10 erros fatais que, se vocês cometerem, não vai ser interessante. Dedique 10, 15 minutos do seu dia para você ter uma vida inteira de resultados. Perfeito? Erro número 10. Usar carboidratos de alto índice glicêmico demais. Perfeitamente nós. Por que nós, Leandro? Porque eu sou um legítimo ex-obeso com tendência a ganhar peso. Olha só, se eu passar em frente uma esfirraria de cheirar, eu já engordo. Então, se identificou, fica comigo até o final do vídeo. Alto índice glicêmico vai ferrar a sensibilidade à insulina. Por que a sensibilidade à insulina é importante? Porque quando a insulina funciona, ela aumenta a nossa massa muscular, né? Claro, em devido ambiente criado. Só que ela é lipogênica. Lipo, gordura, gênica, geração. Então ela nos engorda. Por ela nos engordar, quanto mais você precisar dela, pior vai ser os seus ganhos limpos. Então, se a sua sensibilidade à insulina é mal, isso automaticamente faz o seu bulk perder a qualidade. Carboidrato de alto índice glicêmico a gente pode consumir ao acordar no pós-treino, sem excesso. Priorize os de baixo índice glicêmico. Isso é importantíssimo em bulk ou em cut. Seguindo nesse princípio, nós temos as gorduras. Leandro, em gorduras temos que cortar. Não. As gorduras são fantásticas, tá? Inclusive já fiz vídeo aqui sobre as melhores fontes de gordura. Sempre que tiver uma dúvida, Leandro Twin mais tema, você vai encontrar um vídeo meu aqui no canal. As gorduras vão fazer muitas coisas, como, por exemplo, manutenção do nosso perfil lipídico, fundamental para a nossa saúde. O indivíduo morto ou doente não vai conseguir ganhar muita massa muscular. Então, fundamental a ingestão de gorduras para isso. Maximização da produção de hormônios e, claro, numa quantidade saudável, sem testosterona, isso me parece não ser tão interessante. Se não fosse tudo, quando você usa a gordura junto com o carboidrato, ela abaixa o índice glicêmico do carboidrato, certo? Então você consegue transformar um carboidrato de médio índice glicêmico em baixo. E um de baixo para mais baixo ainda. Então, consuma, faça esse favor para si mesmo, gorduras na sua dieta, não as corte. Número 7 é uma dica que eu deixo sempre para os meus alunos. Vem reclamar de apetite comigo, já use isso aqui, 5-HTP. Tá? O 5-HTP ele é um precursor de serotonina que realmente funciona. Tanto é que se você usa um recaptador de serotonina, uma medicação, não pode usar, porque senão você vai ter super serotonina no seu corpo e isso é mal para você. Então, realmente o 5-HTP funciona. E ele, por ter um efeito ansiolítico, isso ajuda muito, porque nós temos essa tendência hoje a comer por impulso, tá? Porque a gente tem aquela fome demais, e a gente começa a não pensar para escolher os alimentos e coisas desse tipo. Então o 5-HTP pode ajudar bastante. Dosagem de 5-HTP pela literatura de 100 até 800 miligramas, sendo que 800 eu realmente, de 400 para cima, na verdade, são casos muito específicos de depressão, de crise de ansiedade muito forte, né? Normalmente, a maioria de nós vai ficar entre 100 e 200 miligramas. Alguns casos 300. Mas 200 é um excelente número. Andrão, à noite eu tenho um apetite, daquele de deixar o dono de rodízio chorando. Quando for mais ou menos ali 1 hora antes que você sabe que vai bater essa fome, manda os seus 200 miligramas de 5-HTP e você vai observar que tem um efeito agudo, mas também tem um efeito de empilhamento no corpo, que o seu apetite vai ficar mais estável. Dica, olha, top. Número 6. Você deve zerar potássio? Não, Leandrão, potássio é importante. Manganês. Molibdênio. Sim. Cálcio. Sim. Sódio. Não. Sódio retém, corta. Não. Sódio tem funcionamento biológico fundamental para a gente. Sim, é verdade que o excesso dele vai reter líquidos. É verdade que até uma quantidade dele vai fazer uma retenção de líquidos. Mas, se você corta ele total, você vai ficar mais seco e não saudável. E lembre-se sempre, doentes e mortos têm dificuldade para ganhar massa muscular. Então, pessoal, sódio tem efeito estético. Então você controla ele, 2, 3 gramas por dia. Não zera. Tá?
Isso, por que Endomorph faz isso? Porque acorda, se vê um pouco retido, fala, vou zerar o sódio porque aí melhora. E melhora muito rápido, porque claro, né, vai fácil e vem fácil. Também mandou sódio, estraga tudo. Por isso que no dia do lixo, quando você acorda no outro dia retido, normalmente com 2, 3 dias você já está normal de novo. Então, o sódio causa um efeito estético muito interessante, mas você não deve zerar ele, perfeito? Faça apenas um controle, como qualquer outro nutriente. 5, falando de dia do lixo. Tem Endomorph que fala assim, não vou fazer dia do lixo. Estraga tudo o shape. Só que nós, que temos essa tendência, já temos, né, um incômodo, vamos colocar assim, com a comida. A comida pra gente já é uma coisa que é mais pensada. Desde criança a gente veio ali, né, aí engorda um pouco. Então assim, você tirar o dia do lixo, você vai criar mais um fator negativo com a comida. Porque o dia do lixo faz muito bem para a cabeça e dentro de uma boa dieta, tá? Escuta o que eu estou falando. Dentro de uma boa dieta, você pode fazer sem problemas. Lembra, mas quando eu faço dia do lixo, eu percebo que no outro dia eu acordo péssimo. É normal, pode acontecer. Retenção de líquidos, glicogênio. Lembra, mas você não está entendendo, meu velho. O meu caso é que quando eu faço o dia do lixo, eu acordo 3 quilos, 4 quilos maior no outro dia. Não. Presta atenção comigo. 1 quilo de gordura, 8.000 calorias de superávit. Vamos assumir que seu metabolismo é de 3.000. Você teria que consumir 11.000 calorias para ganhar 1 quilo de gordura. Então, o que é esse peso que eu ganhei aí? É ar que eu ingeri? Não. Isso é bolo alimentar, claro. Pois se comi 1 quilo de comida a mais no dia do lixo, esse 1 quilo está dentro da onde? É de mim. Então, 1 quilo na balança. Já me parece fazer sentido. Mas bolo alimentar também não vai evaporar. Bolo fecal, não é? Bolo fecal, temos ali mais algum peso. Consumir sódio a mais, porque comi uma besteirinha, um negocinho. Sódio retém líquido. 1 quilo, tranquilamente. Entendi, está fechando a matemática. Glicogênio muscular. Quando você vem numa dieta de perda de peso, o seu glicogênio depleta. Glicogênio é cadeias de glicose dentro do músculo. Está dentro do músculo, está dentro de mim, pesa, não é? E eu tenho músculo pra caramba, não tenho? Aí você vai falar, não. Não, você tem bastante músculo. Mesmo que você não treine, você tem bastante músculo. Então você carrega bastante cadeia de glicose lá dentro. Então, 2 quilos de glicogênio muscular. Normal acontecer. Glicogênio puxa água. Mais retenção. Certo. Agora me parece fazer um pouco mais tranquilo. Por isso que quando você faz um dia do lixo, no outro dia, se você estiver muito preocupado, você pode fazer uma manobra muito simples. Exagerei demais, né? Eu exagerei mesmo. Não foi porque você pode comer fora, mas eu exagerei. Vai ali, baixa o carboidrato legal. Faz 50 gramas no dia de carbo. Manda 1 litrinho de chá verde, 1 litrinho de chá de hibisco no dia. Tranquilo. No outro dia você já vai acordar de boa. Já foi no banheiro, fazer xixi, fazer cocô. Já saiu o bolo alimentar que virou bolo fecal e já foi no número 2. Já tirei a retenção de líquido. Por jogar o carbo baixo, não que seja uma coisa boa, mas o glicogênio muscular já desceu e tudo volta ao normal. Então, faça dia do lixo. Erro número 4. Percebi, Leandrão, que quando mando uma cafeína, o apetite diminui. É verdade? É verdade. A cafeína tem um efeito sacietogênico, né, que a gente perceptível. Então, vou mandar termo, vou mandar cafeína. Cortou o apetite, eu estou mandando. Tem efeito termogênico, Leandrão. Aumenta o gasto, né, da minha caloria mesmo parado. Olha só, tem um efeito de diurese. Vou no banheiro, fico fazendo xixi, acordo, 0 bala. Só que o excesso de estimulante vai te fazer muito mal. Por quê? Quando você manda um estimulante, uma coisa que acontece é uma liberação das catecolaminas. E você fica eufórico, fica bem, fica legal, te coloca no estado de luta ou fuga, você fica ali, fantástico, beleza. Só que não tem almoço grátis na farmacocinética, na fisiologia humana. Se você fez uma liberação muito grande, num contraturno, isso pode gerar um déficit. E esse déficit pode gerar ansiedade. E aí você come por ansiedade. Então você atrasou. Para controlar a fome é mais eficiente o 5-HTP e doses modestas de estimulantes. Certo? Eu não sinto nada disso aí. É tudo besteira. Faz constante. Quer dizer, não faça, né? Mas se você fizer constante, com o tempo, esse negócio de libera a catecolamina, agora freia. Libera, freia. Vai chegar um momento que quando você induzir para liberar,
Não vai ter. Aí você vai mandar, não vai sentir direito o efeito, não vai cortar direito o apetite e depois vai ter um rebote. Quem faz utilização de longo prazo de estimulantes em doses altas, escreva aqui nos comentários como que está a sua vida e depois que você cortou, o que mudou. Se você já fez essa experiência, coloque aqui. Todo mundo, é unânime, tá? Isso é fisiológico. Cortou, tem uma qualidade de vida melhor. Então o estimulante tem que ser cuidadosamente usado. Erro número 3, não fazer cardio. Por quê? O cardio melhora a nossa sensibilidade à insulina. Já expliquei isso lá. Gasta calorias. Cria-se um efeito que a musculação também cria, do EPOC, que é a superutilização do oxigênio pós-exercício físico, que nada mais é do que uma melhora do seu metabolismo. Então, você tem muitas vantagens com aeróbico. E aí, muita gente diz, no bulk não se faz aeróbico. Não, pessoal. No bulk é que se faz o aeróbico. No cutting, ele vai gerar um gasto energético, vai gerar uma coisa a mais. Fantástico, totalmente bem-vindo. No bulk, você vai melhorar marcadores fundamentais para os seus resultados, como, por exemplo, o marcador de Romair, que é o marcador da sensibilidade à insulina. Então, quanto mais sensível você for a ela, mais eficiente vai ser. Então, faça cardios. Erro número 2. Muita gente comete, e assim, comete por muito tempo e demora para aprender isso, e às vezes não aprendeu, mas agora vai aprender. Na marra. Zerar o carbo de uma vez. Leandrão, final de ano, né? Minha mãe fez um belo peru, fez uma maionese, e eu comi o peru inteiro, comi a maionese inteira, comi a panela de arroz inteira, coisas da vida. E aí, eu acordei no outro dia, né? Pior que um boneco de neve. Vou derreter essa gordura, zerar o carbo. Não, isso você não pode fazer. Porque realmente, do mesmo jeito que eu te falei ali do dia do lixo, se você fizer isso, você vai mandar embora bolo fecal, bolo alimentar, glicogênio, água, gordura, vai tudo embora. E você vai perder peso rápido. Só que a sua estética vai ficar péssima, porque você vai ser igual em proporção menor, porque você perdeu massa muscular também. Então, claro, o que é uma cintura larga ou uma cintura fina? Quanto de dorsal o cara tem? Ah, Leandrão, porque essa cintura aqui é grossa ou fina? Não sei. Ah, olha só como é que é a dorsal desse cara. É grossa, né? Larga, cintura larga, né? Isso, mas ao mesmo tamanho, agora aqui com as costas do Ronnie Coleman. Ah, Leandrão, cintura fina. Efeito de comparação. Então, quando você vai fazer uma dieta, você tem que pensar na manutenção da massa muscular. Então, não se zera o carboidrato de uma vez, tá? Pode ser que até chegue nesse momento, mas não é de início, porque seu metabolismo está acelerado. Não, Leandro, eu sou gordo, meu metabolismo está horrível. Sim, mas ele ainda está acelerado, tá? Se você zerar o carbo, ele vai ficar pior ainda. E aí você vai ter que reduzir cada vez mais as calorias, vai chegar um momento que você não tem mais caloria para reduzir, você não vai perder mais gordura e vai continuar gordo. Ah, Leandrão, mas e aí, o que eu faço? Aí eu largo tudo. Não é para mim isso, que é o que todo mundo faz. Só que seu metabolismo está lá embaixo, aí você volta a comer de novo a panela de arroz. Aí você ganha os 10 quilos que você perdeu e mais 10. Pode perceber isso. Todo gordinho, lá com seus 20 anos, 25, tenta lembrar, os que fazem dietas radicais, quando vão passando a vida, estão cada vez mais gordos. O cara tinha 100 quilos. Fazia dieta extremista, perdia. Voltava. Fazia dieta extremista, perdia. Com 40 anos ele está com 120. Com 50 ele está com 130. E com 60 anos ele já não está mais entre a gente. Dieta tem que ser com calma. Tá? Faz o déficit, treina, aumenta a massa muscular, que na verdade o seu percentual de gordura vai cair mais. Esse cara perdeu 10 quilos, caiu 4% de gordura. Esse aqui perdeu 5 quilos só e caiu 8% de gordura. Por quê? Porque ele aumentou a massa muscular, o percentual de gordura é em cima do peso total, então, claro, o percentual dele caiu muito mais. Então, não zere o carboidrato de uma vez. Isso é um erro, assim, péssimo. Você não quer isso para o seu corpo, acredite. E o nosso erro número 1 continua mais ou menos nesse sentido. Carboidrato, eu já entendi que tem que cortar. Gordura, agora proteína, vem. Proteína pode mandar, porque eu entendi que vai tudo pro músculo, eu vou ficar gigante, eu vou ficar seco, porque o cara lá come 1 quilo de frango e não come mais nada. Não. Proteína é pedra, não é pedreiro. Então não adianta comprar um caminhão de pedra e um pedreiro para levantar uma pirâmide do Egito. Não, melhor comprar meio caminhão e colocar 4 pedreiros ali para levantar a pirâmide. Então, claro, pedreiro, pirâmide, caminhão, você vê que está tudo bem contextualizadinho, tudo, né? Exemplos espontâneos são assim, né? Não, perdoe decepcioná-los, mas o que vale é a didática.
Então não vai adiantar você mandar muita proteína. E muita proteína vai limitar a sua ingestão de carbo. Vai gerar perda de gordura no primeiro momento, óbvio, porque você está gordo. Qualquer coisa que você fizer vai gerar perda de gordura. Agora, e gerar uma perda de gordura com ganho de massa muscular de forma constante, a nunca estagnar e nunca voltar a ser. Esse é o nosso papel. Perder gordura qualquer um perde. Não precisa de profissional, não precisa de nada. É só parar de comer. Só que depois você já sabe qual que é o resultado. Oxalacetato, ciclo de Krebs, fundamental para a queima de gordura. Oxalacetato vai funcionar à base de glicose. Então, se você faz uma dieta de 2.000 calorias com tudo de proteína, e essa outra pessoa que faz uma dieta com 1.500 calorias de proteína e 500 de carbo, esse segundo aqui vai queimar mais gordura do que o primeiro. Ah, Leandrão, mas aí tem carbo aqui. Não... Pois é. A gordura é perdida numa fogueira de carboidratos. Com a chama correta. Não adianta... Então tá. Então beleza. 1 quilo de açúcar e vou perder gordura. Não. Você precisa do déficit calórico. Mas se você põe a proteína no lugar certo e completa o resto com carboidrato e gordura, vai ser mais eficiente, você vai ganhar mais massa muscular e vai perder mais gordura do que se você comesse tudo de proteína. Então eu sei, tá? Gordo, ex-obeso, eu sei. A gente quer mandar proteína, mas não é o que vai funcionar. Tem que ter fisiologia, tem que ter estudo, porque senão a gente fica viciado em hábitos de curto prazo. 3, 4 dias eu vi uma melhora. Tá, mas e que tal 3, 4 anos? Porque quem faz certo fica magro para sempre. Quem faz errado fica magro 1 semana, 2, 1 mês, 6 meses que seja. Não é relevante. Você vai viver 80 anos. Ficar 6 meses magro não vai valer de absolutamente nada. Então, priorize proteína na dieta. Mas lembre-se que tem outros macronutrientes muito importantes para você. Legal, Leandrão. Mas olha só. Quais são os suplementos auxiliares que eu posso colocar numa dieta de perda de peso? Mas o que funciona? Eu não quero mais gastar dinheiro com coisa que não funciona. Pois então tá aqui, ó. Os suplementos mais tops para perder gordura de forma rápida, barata e eficiente. Clica aqui, se inscreva no canal, clica no gostei e fica com esse vídeo.